Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar nessa manhã abençoada de segunda-feira, e você pode participar conosco através do nosso WhatsApp aqui 9999-72005. E o tema de hoje é Tudo Depende do Ambiente. Não é mesmo, pastor? Bom dia! Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM. Que alegria! Nós estamos juntos aqui em mais um Graça para Prosperar, e hoje com um tema muito propício para você já começar a se organizar, se preparar para esse início de 2021, que eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial na sua vida. Bom, além disso, você pode participar conosco pelo 99997-2005, 99997-2005, é o telefone para você mandar a sua participação, seu pedido de oração, a sua colocação. Nós queremos que você participe conosco aqui do nosso programa Graça para Prosperar. Bom, e além disso também eu quero sempre, enfatizo para você nos seguir nas redes sociais, PR André Francisco, no YouTube também PR André Francisco, no Instagram, sempre com conteúdos novos, né? Com muito conteúdo legal, a gente tem tentado insistir nisso. E você vai ser muito abençoado seguindo as redes sociais. Tudo depende do ambiente. Sabe, Raquel, existem duas coisas que eu considero como fundamental para você prosperar e para você, de certa maneira, alcançar novos ares. Eu digo até para você cumprir o propósito de Deus. A primeira coisa que eu digo sempre, e é uma coisa que o pastor Aloysio sempre nos ensina também, é que para você cumprir o propósito de Deus, é necessário que você fale corretamente. Falar corretamente é você falar o que Deus fala. É você concordar com o que Deus fala. Então, se Deus ele diz algo na sua palavra a seu respeito, e você tem uma confissão contrária àquilo que Deus está falando, então você está indo fora do rumo, fora do prumo do propósito de Deus. Então, para você ter o propósito de Deus cumprido na sua vida, é necessário que você fale corretamente. Então, o falar é fundamental, essencial para o cumprimento do propósito. Então, sem o falar corretamente, você não vai alcançar novos ares, você não vai desfrutar de prosperidade. Então, tem muita gente que é muito negativa. E essa negatividade, ela te tira do propósito. E quando eu digo negatividade, é porque só fala palavras de derrota. Você nunca tem uma confissão de vitória. Pessoas imaturas, constantemente, eles vão falar palavras de derrota, que coloca para baixo e tira aquela pessoa fora do ambiente de fé que ela precisa estar para experimentar do propósito de Deus, para experimentar e desfrutar da graça de Deus. Então, isso é um problema muito grande e é necessário que você tenha essa sensibilidade e essa habilidade para você desfrutar de novos ares. Agora, existe uma outra coisa que é fundamental para que você tenha o propósito de Deus se cumprindo na sua vida de maneira cabal. A primeira coisa é falar corretamente, até a palavra. Mas a segunda coisa é você preservar o ambiente. O ambiente o qual você está vai definir muito aonde você vai chegar. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus ele discorre a respeito de uma parábola muito importante, é a primeira parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador. E dentro dessa parábola do semeador, Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 38, ele diz assim, olha, o campo é o mundo, a boa semente, olha que coisa interessante, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Jesus ele está dizendo aqui que existe uma semente boa. Isso significa que tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus já está dentro de você em forma de sementes. Tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, Deus ele já colocou dentro de você em forma de sementes. Agora, para a semente germinar, prosperar, frutificar e florescer, é necessário que você preserve uma coisa: o solo.
E o solo nada mais é do que o ambiente. Se nós somos a semente, existe algo que nós precisamos de preservar, que se chama ambiente. Ambiente é o solo aonde você foi plantado, o solo aonde você foi colocado. Isso significa que o ambiente aonde você está vai determinar e muito se você vai alcançar ou não o propósito de Deus. E é interessante que quando Jesus ele trata a respeito dessa parábola, lá em Mateus capítulo 13, ele fala que a semente, não há distinção de sementes. As sementes são iguais. A única diferença é que algumas sementes foram colocadas em terrenos distintos. E porque foram colocados em terrenos distintos, houve resultados distintos. Então, a Bíblia fala que uma foi semeada em boa terra. E essa que foi semeada em boa terra, ela produziu uma grande colheita. Mas uma outra semente, ela foi semeada em solo rochoso, cheio de pedras, né? Aquele solo difícil da semente alcançar a terra boa para frutificar. A outra, e essa semente, ela não produziu muito fruto. A outra semente, ela foi semeada em terra onde há joio. Ou seja, joio é as ervas daninhas. É aquilo que impede o crescimento. E além do joio, havia espinho também. E era a mesma semente. A única diferença foi o solo. Isso significa que você precisa de preservar muito o ambiente que você está. Talvez você tenha tido uma confissão correta, mas o ambiente que você está tem levado você a sair do propósito, do cumprimento do propósito. Tem tirado você desse ambiente de prosperidade, tem tirado você desse ambiente de fluir. É muito importante, você que é nascido de novo, você que é crente, você é uma pessoa que teme ao Senhor, é muito importante que você perceba o fluir de Deus na sua vida. Se não tem tido fluir de Deus, é porque talvez o ambiente que você está plantado não tem sido um ambiente saudável. Tem sido um ambiente que tem sufocado a semente. Tem sido um ambiente que tem, de certa maneira, impedido a semente de frutificar. Pastor, qual seria esse fluir, Claro. esse fluir na O fluir prática? do Espírito. Né? O fluir do Espírito, da presença de Deus. Então tem muita gente que às vezes chega e fala assim, pastor, eu estou vivendo um tempo de sequidão. Você sabe, no Novo Testamento não existe sequidão. No Novo Testamento não existe essa coisa de eu estou vivendo um momento de sequidão espiritual. Não, porque a Bíblia diz que até o deserto você pode transformar nele um manancial. Você pode transformar do deserto em um manancial de águas vivas, correntes. Não é assim que a Bíblia fala? A Bíblia diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, está difícil, o Senhor ele pode mudar a sua sorte. Então, no Novo Testamento, não existe sequidão. O que existe no Novo Testamento é ambiente errado. Pessoas que não percebem, ou às vezes percebem, mas por respeitos humanos, não querem cortar. E quando eu digo de ambiente, sabe o que estraga ambiente? Nada mais é do que pessoas, amizades. Existem amizades que são amizades tóxicas, que você precisa de cortar. Sim, você precisa de excluir essas amizades, porque senão você não vai alcançar a prosperidade que Deus tem para você. Como identificar uma amizade tóxica? Por exemplo, eu separei aqui alguns tipos de relacionamento que podem levá-lo para o buraco, em vez de levar você a escalar as montanhas que Deus tem para você. O primeiro tipo é aquele tipo de pessoas que sempre vão diminuir o temor de Deus na sua vida. Você tem amigos que diminuem o temor de Deus na sua vida? Ou seja, são aquelas pessoas que levam você a ter uma visão muito natural a respeito das coisas do espírito. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa, ele pode ser uma pedra, ele pode ser um espinho no seu caminho, que pode impedir a prosperidade de Deus de chegar na sua vida. Pode impedir você de alcançar o propósito de Deus. E olha, uma pessoa que nasceu de novo, se tem algo que ela tem que preocupar, chama-se cumprimento do propósito. Cumprimento do propósito é tudo na sua vida. Se você perdeu o propósito, você perdeu a vida. Aqueles que nasceram de novo entendem o que eu estou dizendo. Então, é muito importante que você identifique. Mas um outro tipo de pessoa são aquelas que fazem tudo parecer normal e aceitável. Você está perto de pessoas que o pecado é muito normal para elas? Ou seja, ela coloca um ambiente de muita morte diante de você e faz com que tudo aquilo se torne normal.
Ou seja, um ambiente de pornografia, um ambiente de promiscuidade, um ambiente de dissolução, essas coisas, se você está perto de pessoas onde faz com que tudo isso pareça normal, onde tudo isso pareça um ambiente assim, onde você tem que aceitar, calma, cuidado, porque esse tipo de pessoa, eles podem te tirar do propósito de Deus. Você fala, pastor, mas é o meu amigo de trabalho, ele é muito legal, ele é o cara mais influente dentro da empresa, mas esse cara mais influente dentro da empresa, ele pode te remover do propósito. E qual que é o valor que existe uma amizade que quer te tirar do propósito de Deus? Qual é o valor que tem uma amizade que quer levar você a se tornar uma pessoa infiel ao seu cônjuge? Me diga. Qual é o valor que tem uma amizade se essa amizade ela está levando você para um ambiente de mentira? E ela faz com que tudo isso pareça normal. Cuidado com esse tipo de terreno, com esse tipo de ambiente que às vezes o diabo, de maneira sutil, vem tentando construir ao seu lado, fazendo com que você saia dos planos de Deus, do propósito de Deus. Agora, existem também aqueles que desprezam a sua fé e diminui o esplendor das suas vitórias. Seja sensível para pessoas invejosas. Existem pessoas invejosas. Deixa eu te falar algo que é muito sério. Muito sério. Jamais diminua o poder que tem uma inveja. A inveja, ela pode ser algo muito destrutivo. Muito destrutivo. Existem muitas coisas que o diabo faz que são destrutivas. Mas a inveja ela é muito destrutiva. Por isso, seja sensível para perceber invejosos perto de você que não se alegram com as suas vitórias e afaste-se dessas pessoas. Remova esses espinhos da sua vida para que o seu caminho ele se torne um caminho completamente desimpedido para você avançar mais. Pastor, como é que se diz? Como que eu faço para remover os invejosos ou até mesmo impedi-los de aproximar até mim? Primeiro, seja muito discreto com as bênçãos de Deus na sua vida, porque nem todos se alegram com você. Então, você sabe que ninguém ele vai ter inveja do seu esforço. Ninguém vai ter inveja da sua competência. Então, se você está ali pagando o consórcio de um carro, 60 meses, e na última parcela você vai lá e é contemplado. Na última, você é contemplado e vai lá e compra o seu carro novo. Você fala, olha, paguei 59 meses de parcela e fui contemplado. Ninguém vai ter inveja de você. Mas se você chega contando a bênção de que você pagou a primeira e na primeira já foi contemplado, muitas pessoas vão, não, tem alguma coisa errada. Você vai causar um mal-estar grande. Vai causar um mal-estar. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm inveja da sua competência. Elas têm inveja do favor de Deus na sua vida. Então, seja muito discreto e perceba essas pessoas que diminuem o esplendor da sua vitória, da sua fé. Às vezes você vai contar um testemunho e aquela pessoa ela ridiculariza seu testemunho. Às vezes você vai compartilhar que você foi cheio do Espírito, orou em línguas. Eles vão fazer piadinha com a sua oração em línguas. Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas inibem você de crescer no Espírito, de crescer em Deus. É necessário que você preserve o ambiente que você está. É necessário que você preserve o lugar que você está, para que você então possa alcançar o cumprimento do propósito. E além disso, existem também aqueles que riem das suas experiências espirituais. Você tem experiências espirituais. E essas pessoas, elas fazem piadas delas. Essas pessoas, elas não importam com o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Seja sensível. Seja sensível. E, infelizmente, não é só ímpios que fazem isso. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que, porque ainda não amadureceram, se tornaram espinhos. Se tornaram ervas daninhas, que precisam de ser removidas, para que você possa, então, crescer e alcançar o propósito de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos aqui no Graça para Prosperar, hoje falando de tudo depende do ambiente, preserve o ambiente. Você pode participar conosco pelo 99997-2005, isso mesmo, 99997-2005, e também PR André Francisco no Instagram e também no YouTube. Nos siga lá nas redes sociais, PR André Francisco. Vai ter muito conteúdo bacana para você se encher do Espírito e ser alimentado pelo fluir da Palavra de Deus. Amém? Não saia daí, é rapidinho, Graça para Prosperar na Vinha FM.
Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar e o tema de hoje é Tudo Depende do Ambiente. Pastor, temos muitas participações aqui. O Hamilton Vidal está com a gente, a Antônia Cleide já está pedindo oração pela vida financeira, pela vida familiar dela. A Kênia Cristina diz o seguinte: eu amo esse programa e um dia eu irei colocar em prática todos esses ensinamentos. Pode ser hoje. Tem mais participação aqui, ó. O Telêmaco Brandão está dizendo graça e paz. Eu estou sendo muito abençoado com essa palavra. Abraço Grande fraterno. abraço, Telêmaco, um grande amigo. E tem a Fabíola Xavier, ela está falando do pastor André Francisco, muito bom ouvir essa palavra pela manhã em plena segunda-feira. Como discernir que alguém tem inveja? Então, o invejoso, ele é dissimulado, em primeiro lugar. Às vezes ele vai se passar por amigo, mas uma das grandes características do invejoso é que ele nunca vai ser sincero com você. Então ele não vai ter coragem de se alegrar profundamente e a gente precisa de ter essa sensibilidade, esse discernimento, porque dentro de nós, pelo Espírito Santo, o Senhor já nos mostra quem são as pessoas que nós devemos compartilhar ou não. Pastor, é mais fácil chorar com os que choram do que rir com os que riem? Sem dúvida, né? Às vezes, tirar lágrimas dos olhos das pessoas não é tão difícil, mas sorrir, porque tem gente que acha que se alegrar é uma coisa ruim. E às vezes a inveja, ela vem em forma de falsa espiritualidade. Ou seja, não fica se alegrando muito não, porque daqui a pouquinho vem a tribulação. Já reparou que todo mundo, quando ganha uma bênção muito grande, ela já fica esperando o seguinte: quero ver quando vier a tribulação, como que esse camarada vai se comportar, né? Parece que fica na torcida, né? Fica na torcida para o mal acontecer. Então é ruim. Então a gente precisa de ter, acima de tudo, orar, porque tudo é pela oração, nada é por força nem violência. E eu te digo mais, você não deve ser duro, firme, grosso com ninguém. Você não deve, ao ouvir essa palavra, eu não estou estimulando que você chegue em algumas pessoas e fale: olha, a partir de hoje você é espinho, isso é pedra na minha vida, sai do meu caminho. Não, você deve ser amável com todos. Mas é necessário que você tenha maturidade para perceber que algumas pessoas não podem estar próximas de você justamente porque elas vão impedir o cumprimento do propósito na sua vida. Elas não são enviadas de Deus para te ajudar no cumprimento desse propósito, para levar você a alcançar um novo nível de prosperidade. Tem uma frase que o pastor Naor fala e é uma verdade plena. Ele diz assim: olha, todas as vezes que Deus ele quer te abençoar, ele envia uma pessoa. Sabia disso? Todas as vezes que Deus ele quer te abençoar, ele envia uma pessoa. Mas todas as vezes também que o diabo quer te atrapalhar, ele envia uma pessoa também. Então cabe a você ter o discernimento, ter a sensibilidade para perceber quem são os enviados de Deus. Você precisa de orar. Precisa de orar. Você precisa de perguntar para Deus. Você precisa de pedir o Espírito diabo, Santo, discernimento. Fala: Senhor, traga luz. Eu quero perceber quem é enviado de Deus na minha vida, porque hoje às vezes a gente fala: pastor, mas é só amizades? Não é só amizades. Existem pessoas que abriram o coração para pessoas na internet. E quando eu digo pessoas na internet, pessoas que você está ouvindo na internet. Pessoas que começaram a ter acesso ao seu coração e que ela não compartilha do Espírito de Cristo. E por não compartilhar do Espírito de Cristo, está te tirando o propósito. Está te removendo desse ambiente de graça. Então é necessário que você seja sensível. O ambiente é tudo. Cuidado com o ambiente. Cuidado para você não sair desse ambiente de graça que o Senhor te estabeleceu, desse ambiente de vida que o Senhor te colocou. Você precisa de ter a sensibilidade necessária para perceber quando Deus ele quer que você rompa com a amizade. Quando Deus ele quer que você rompa com um relacionamento. Quando você percebe que inclusive um ciclo se encerrou em um determinado emprego, trabalho. Deus ele quer que você tenha sensibilidade, necessário que você pergunte para ele. Fala: Senhor, me ajude, traga luz, porque eu quero ter clareza a respeito disso. Né? Tem um ditado que a Raquel estava até dizendo aqui no intervalo, né? Que ele não está na Bíblia, mas ele é verdadeiro. Diga com quem tu andas, que eu te direis quem é. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que andam com a gente, não é, pastor? Então, É verdade? você quer ver como que vai ser a sua vida no futuro, é só você ver com quem você está andando hoje. Você está andando com gente de Deus? Se você anda com uma pessoa que é adúltera, que trai o marido e acha isso normal, que trai a esposa e acha isso normal, acredite, o seu fim vai ser esse.
O seu fim vai ser esse, porque você está construindo um ambiente. Se você anda com um maconheiro, teve uma vez que uma pessoa falou, pastor, ó, tem umas pessoas que são maconheiras ali, mas eu estou evangelizando. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é você sentar na roda e virar amigo deles. Então é necessário que você faça distinção disso. Por quê? Porque o ambiente que você está vai te influenciar. Não é que pode, ele vai te influenciar. Então é melhor você estar em um ambiente que te estimula a ter caráter. É melhor você estar em um ambiente que te estimula a buscar Deus, ser apaixonado por Jesus. É melhor você estar num ambiente que te estimula a ser um marido melhor, a ser um cônjuge melhor, do que você estar em um ambiente que vai te colocar fora do propósito de Deus, fora desse ambiente de prosperidade. Então, eu te digo, eu insisti no início do programa dizendo que tem duas coisas fundamentais para você ter prosperidade na sua vida. A primeira delas é você falar corretamente. Mas a segunda, não basta só falar corretamente, é necessário que você tenha um ambiente apropriado, um ambiente correto. Defina de maneira precisa as suas amizades. Defina as suas amizades. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a você. É necessário que você seja muito sensível ao espírito para perceber que tem pessoas que não podem estar perto de você. Elas não podem, porque elas vão atrapalhar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Tem uma experiência na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, nós lemos isso lá em Gênesis, Deus falou para Abraão deixar a sua terra e a sua parentela. Duas coisas Deus mandou para Abraão. Abraão, deixa a sua terra e a sua parentela. Mas Abraão, ele foi para um novo lugar e ele levou consigo o seu pai. A Bíblia diz que Abraão levou o pai dele consigo. E quando Abraão leva o pai, o nome do pai de Abraão se chamava Tera. Você sabe o que significa Tera? Atraso. O nome Tera, no original, significa atraso. Ou seja, Abraão, Deus falou para ele, deixa tudo, deixa a sua parentela. Olha que pedido forte que Deus falou. Deixa a sua casa, sua parentela. A sua parentela está sendo um atraso na sua vida, o Senhor disse para Abraão. Então deixa a sua parentela. Aí a Bíblia diz que primeiro... E era o próprio pai, né? O próprio pai. A Bíblia diz que primeiro Abraão levou o pai. O pai se chama atraso. Isso atrasou o cumprimento do propósito de Deus na vida de Abraão. Mas depois, a Bíblia diz que Abraão deixou o pai. E tendo deixado o pai, ele levou consigo a Ló. Sabe o que significa Ló? Véu. Ou seja, Abraão, ele deixou o pai, mas ele levou Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Deus falou, deixa toda a sua parentela, não leva ninguém. Ou seja, o véu, que era Ló, estava impedindo Abraão de ver aquilo que Deus tinha para ele. De ver as maravilhas de prosperidade, de favor, que Deus tinha separado para Abraão. Então, ele teve também que romper com essa amizade, ele teve que deixar Ló. Para que o cumprimento do propósito se estabelecesse na vida de Abraão, ele teve que deixar aquilo que Deus pediu para ele deixar. Agora, presta atenção, Deus ele nunca te pede para abrir mão de algo, sem que ele possa te dar depois, lá na frente, muito mais. É verdade. Então, se Deus te pediu algo hoje, te pediu uma amizade, espere, ele vai te dar muito mais daqui para frente, porque você nunca sai perdendo com Deus, você nunca ganha de Deus no dar. Você entregou para Deus aquela amizade, ele vai te dar muito mais. Muito mais. Então, é necessário que você seja sensível para perceber que Deus, ele quer que você se torne uma pessoa que jamais irá sair do propósito dele. E para isso, é necessário que você seja sensível ao ambiente. Esse foi o programa Graça para Prosperar dessa segunda-feira. Eu sou o pastor André Francisco. Você pode nos seguir nas redes sociais, PR André Francisco, tanto no Instagram quanto no YouTube. Segue lá, você vai ser muito abençoado, com muito conteúdo bacana. E nós vamos ter também... Tem mais participação, Raquel? Tem sim. A Meire está dizendo o seguinte, ó, o que o senhor está falando é a pura verdade. Tem gente que só quer ver a gente com coisas velhas, mas nós somos filhos do rei. A Renata Maria está dizendo assim, a alegria da gente incomoda muita gente. E a Soninha está dizendo, ó, ambiente sadio é muito melhor.
E para fechar aqui, ó, o Luciano Araújo está dizendo: bom dia, pastor André Francisco. Infelizmente, há vários irmãos que, ao invés de se inspirarem com o nosso sucesso e se desenvolverem e melhorarem a sua situação, preferem sentir inveja, criticarem as nossas vidas e atitudes e, o pior, continuam a fazer as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. O invejoso, ele sempre vai ser muito crítico. Eu falo pro Luciano, às vezes o Luciano ele tá citando irmãos, mas não é só irmãos. Na verdade, irmãos que são assim é a minoria. A maioria, na verdade, são ímpios, pessoas que você às vezes compartilha, ele não se alegra com você, tem inveja, né? E tem um problema também muito grande, que é a questão do esquerdismo, né? O esquerdismo, ele impede você de se alegrar com as pessoas. Porque ele acha que tudo que vem de bênção na sua vida não é para você. Ele acha que, na verdade, é para você compartilhar com o outro. Então, se você ficou rica, ganhou 15, 16 milhões de reais, que foi o prêmio da Mega Sena aí, né? Todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena, né? E aí, ele pega e fala o seguinte: eu fiquei rico. O invejoso esquerdista, ele vai falar o quê? Não, Raquel, você ganhou isso daí, na verdade, foi para você compartilhar comigo. Para dividir pra tudo. dividir. Deus não te deu isso daí. Deus deu, na verdade, foi para mim. Você é só o canal. Não, calma. Calma. Cuidado com pessoas que fazem você se sentir mal com as bênçãos de Deus na sua vida. Você está sendo abençoado. Aí ele leva você a se sentir mal. Você foi abençoado financeiramente. Ele rapidamente lembra das criancinhas pobres do Sudão. E aí, você não vai ofertar para os projetos do Sudão? Cuidado com isso, cuidado com pessoas que inibem você a literalmente desfrutar das bênçãos de Deus. Tem gente que fica inibido de desfrutar das bênçãos. Eu tinha dificuldade, pastor. Às Ele vezes não eu vai num estava numa restaurante situação bom. melhor, eu lembrava de uma irmã, de alguém que estava passando dificuldade, eu me entristecia. Justo. Eu não Às vezes de conseguia um desfrutar de um familiar. Só que é engraçado, né? Quando a gente está passando um período difícil, a gente vive intensamente a dificuldade, né? É. Agora, no momento de bonança, de alegria, Desfrute. a gente não O pode diabo, desfrutar. ele tenta roubar isso de você. Exatamente. Então, cuidado, porque às vezes, de maneira muito sutil, o diabo, você está nesse momento, talvez você está nos ouvindo nesse momento numa praia. Pegou o celular, está ouvindo e está acusado por estar na praia, descansando, porque você lembrou de um familiar ou de um amigo que está sofrendo muito. Espere, ora por ele, fala: Senhor, dá o mesmo desfrute que o Senhor tem dado para mim, compartilha com ele também. Dê a ele também. E leve ele a enxergar que o Senhor tem isso para ele também, porque tem gente que não acredita, né? Tem muita gente que é muito viciada no receber. Alguém vai me dar, alguém vai me dar, alguém vai me dar, alguma coisa vai acontecer. E ele nunca arregaça as mangas para partir para cima e falar: não, eu vou crer que Deus vai mudar a minha história. E Deus que vai fazer. Se alguém vai me dar alguma coisa, vai ser Deus. Não vai ser ninguém, vai ser Deus. Se Deus quiser usar uma pessoa, eu vou continuar agradecendo a Deus, porque Deus apenas usou aquela pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade. Nós vamos orar. Nós temos muitos pedidos de oração, né, Raquel? E nós vamos orar nesse momento por todos esses irmãos que querem, esse ano de 2021, um novo ciclo de bênçãos, de prosperidade na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te honrar de uma maneira muito especial, de uma maneira muito profunda. E é necessário que você creia que Deus tem isso para você. Amém? Se você pode, onde você está, feche seus olhos e nós vamos para a oração da graça, no programa Graça para Prosperar. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, tão sublime, esse programa. Pedimos que o Teu Espírito e a Tua Palavra seja abundante no coração de cada ouvinte. Dê a eles, ó Deus, o discernimento, a revelação, a clareza, para perceber quem são aquelas pessoas que o Senhor estabeleceu, colocou ao seu lado, para perceber se é realmente pessoas que são enviadas de Deus para ajudar, para cooperar no cumprimento do propósito. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas. Eu oro para que a Tua palavra seja plantada no coração e possa germinar, produzindo, ó Deus, revelação, discernimento. Ó Deus, também estabelecendo aqueles que já identificaram que há amizades que precisam de ser rompidas. Planta no coração delas a coragem necessária. Planta no coração dessas pessoas, ó Deus, sim, o vigor, a sensibilidade para realmente, com sabedoria,
Ó Deus, romper com com essas amizades limitantes que impedem o cumprimento do propósito. Eu os abençoo no nome de Jesus e declaro que a graça abundante do nosso Senhor se multiplicará no coração dessas pessoas e elas irão experimentar, sim, dia após dia, do cumprimento da sua graça. No nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.